Opa, galera, o que é que você tem? Olha, eu tenho o seguinte: aprendizagem é pelo lúdico também. Então, eu chegava mais cedo na sala de aula e colocava o dia, mês e ano em operações matemáticas, às vezes até um desenho no dia. Dependia do curso, do semestre, em que aluno, né, em que movimento de conhecimento o aluno já tem ou tinha, tá certo? E aí eu trabalhava nessas questões. Então, aqui é o seguinte: dava um tempo, eu ajudava, ia para a lousa, né? Para fazer, para ajudar. Aqui é o seguinte: o dia é o MDC, máximo divisor comum. MDC, máximo divisor comum, é entre 32 e 48, envolvendo 32 e 48. Claro que a gente já sabe, né? O que é que vai acontecer aqui, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó: 32. Vamos decompor isso em fatores primos. Claro que você pode fazer isso direto, certo? Bom, 32 dá por 2 primo. O único número par que é primo é o 2. Tá? 32 por 2 é 16. 16 dá por 2, que dá 8. 8 dá por 2, que vai ser 4. 4 divide 2, que vai ser 2. E 2 divide 2, que é 1. Então, isso daqui vai ficar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com o 48. Vamos pegar o 48 e nós vamos fazer a mesma coisa. Então, lá, por 2, que dá 24. 24 por 2, que dá 12. 12 por 2, que é 6. 6 por 2 ainda dá, que é 3. E 3 só dá por 3, que vai dar 1. Então, isso daqui vai ficar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, vezes 3. É isso. Mas como é que você vai fazer agora, Vamos contar de outra cor. Quem é, então, o nosso MDC, máximo divisor comum, entre 32 e 48? Claro que você aí, dependendo, não vai fazer nada disso, que vai fazer direto, perfeito? Qual é o maior número que divide os dois? O que a gente tem que fazer? Aqui aparece 2 elevado a 5 e 2 elevado a 4. Então, em termos de potência, a base é igual, aqui o expoente é maior. Então, esse cabe dentro do 2 elevado a 5, porque 2 elevado a 5 é 2 elevado a 4 vezes 2. Então, esse 2 elevado a 4 aparece nas duas operações, nos dois aqui da decomposição em fatores primos. Então, eu tenho aqui o 2 elevado a 4. E o 3 não aparece aqui na decomposição do 32, então o 3 não pode. E isso aqui dá quanto? 16, que 2 elevado a 4 é 16, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aham. Então, o máximo divisor comum entre 32 e 48 é 16, porque 32 divide 16 é 2, 48 divide 16 é 4, ou melhor, 3. Divisão inteira. Perfeito? Então, portanto, o dia aqui em questão, que você vai, né? Vai ser igual a 16. Está aqui o nosso dia. Perfeito? Perfeito. Agora a gente vai fazer aqui para o nosso mês. O que é que você tem no mês aí? A gente tem o seguinte: permutação, P de permutação. Eu tenho 4 elementos para permutar. É o seguinte, olha, a permutação de 4, né? Na verdade, eu não vou fazer passo a passo do sentido de ficar fazendo separado. Vou fazer aqui de uma vez, tá? Então, o nosso dia, o nosso mês, que eu vou deixar até o mês aqui, porque não tem problema, vai ser igual a permutação de 4 por 6, que está lá em cima. 6 aqui não é permutação. E aí o que acontece? Permutação de 4 elementos, permutar 4 elementos, vai ser 4 fatorial. É isso que é permutar, sobre 6. Mas quem é o fatorial? Aqui é fatorial de 4. A permutação vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isto aqui sobre 6.
Perfeito? Então, permutação de 4 elementos é 4 fatorial. E 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes, né, e assim por diante. E neste caso aqui a gente simplifica, olha só, aqui não dá 6, aqui vai dar 6. Então, esse cara aqui simplifica com esse 6 aqui. E o que sobrou era disso aí? Sobraram 4 vezes 1, quer dizer, sobrou 4 vezes 1, que é 4. Então, portanto, o mês em questão é o mês 4 do ano, daquele ano que eu coloquei para eles. Tá certo? Aqui é 4. Aqui é o mês em questão. Tá? Era, o que você vai fazer agora ali? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ano. O ano é o determinante. Então, o nosso ano aqui vai ser o determinante disso aqui. Essa matriz. Já está em forma determinante, só que com esses dados. Aí você vai lembrar. Seno de 30 graus, na tabela, né, tem uma tabelinha, 30, 45, 60, aí você faz aquela brincadeira, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador, tá certo? Aí você vai verificar que os ângulos complementares, seno e cosseno, são iguais, então o seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60, porque a soma de 30 mais 60 dá 90. O seno de 30 é meio, é 1 sobre 2. Então, o cosseno de 60 também vai ser meio. Lembra? Acabei de falar. Cosseno de 30 é a mesma coisa. O cosseno de 30 vai ser igual ao seno de 60. 30 mais 60, 90. Então, o cosseno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 graus, tá? É raiz de 3 sobre 2. Opa, era aqui. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Que é o mesmo seno de 60, certo? Ok? Eu vou lembrar. Vai lembrar. Ó, né? E vamos lá. Continua aqui o nosso branco. Aqui eu vou fechar, porque eu já resolvi aquela parada ali. Isso aqui é determinante. Faz uma coisa melhor aí, porque tá feio esses dois traços aqui. Muito feio, não é verdade? Então é o seguinte, deixa eu ver se eu melhoro. Mais ou menos. Mas dá para entender, certo? Bom, log de 1 na base E. Olha, toda vez que o logaritmando é 1, aqui é 0. Porque E elevado a 0 para dar 1. Lembra? Como é que resolve? E elevado a alguém para dar 1. Base elevado ao logaritmo, que é alguém, que é x, é igual a 1. E elevado a alguém para dar 1, então esse x só pode ser 0. Porque alguma coisa elevada a 0 é 1. Certo? Ok? Então, o logaritmo tem que ser 0. E E elevado a alguma coisa, E elevado a L de alguma coisa é essa coisa. Eu sempre coloco alguns entes, porque nem sempre são fáceis de guardar. Então, por repetir algumas coisas. Então, E elevado a Ln de alguma coisa é essa coisa. Pode ir na calculadora para você ver. E aí a gente vai calcular o determinante. Então, o que eu tenho aqui? Diagonal principal, onde você multiplica e permanece o sinal. Então, tem o meio multiplicado por 4024, ou 4024, e tem diagonal secundária. Só que a diagonal secundária você troca o sinal, só que aqui vai dar zero. Alguma coisa multiplicado por zero é zero. Então, este carinha aqui, a gente vai simplificar. Metade disso aqui vai dar 1, por 2 dá 1, e metade disso aqui é 2012. Não é? Perfeito? Então, o ano ali em questão é o 2012. Foi o ano que eu coloquei esta data. E o dia que está ali. Então, portanto, o nosso ano é igual a 2012. Perfeito? E tudo isso, como data, dia, mês e ano, vai ser o que, portanto? O que é que vai ser? O dia vai ser o 16 do mês 4, vou colocar 04, do ano de 2012. Foi o dia, mês e o ano que eu coloquei essa data na lousa para os alunos. A ideia qual é? Entreter, nem tanto, né? Reforçar, rever, né? Para lembrar de alguns entes que são simples, mas se não pratica no dia a dia, acaba esquecendo.
Tá certo? Então aquele abraço, sucesso e não esqueça, compartilha, né? Inscreva no meu canal.